A primeira tentativa que nós encontramos para poder colocar ou compreender esta proposta é imagine você andando de bicicleta no meio da rua, perto da calçada. Estão conseguindo imaginar? Você andando agora, olha para cima da calçada. O que vai dar? Vai levar um tombo, né? Vai bater na calçada. Se você olhar lá para frente, lá na frente tiver uma pedra, e você ficar olhando fixo em cima daquela pedra, o que dá? Vai bater na pedra. Que fenômeno é esse? O pessoal da biologia, da psicologia, acho que sabe do que se trata, né? A questão do foco. Do foco. O foco do olhar põe os pontos de referência por onde a gente se dirige e se equilibra. E o que isso tem a ver com pensamentos? É que, na verdade, do jeito como o olho canaliza o foco de equilíbrio, de direção, o pensamento dirige o sentimento. E o sentimento arrasta as decisões. Percebeu? Então, de uma forma ou de outra, você precisa conseguir uma forma de conduzir o pensamento para você poder conduzir emoções e ações. Por isso, quando os pensamentos são um rebu, vai ser difícil. O pensamento que gera uma reação dentro de nós em termos de sentimentos e que se transformam em atos de novo. Além de se tornarem atos, eles ficam armazenados onde? Na memória. Basta você voltar para a memória que o vulcão reativa. E se você volta muitas vezes a isso, o que dá? Um círculo vicioso. Uma neuroprogramação. Programação neural. Um hábito. Um costume. Um vício. Como agora você quebra esse ciclo? Tem, inclusive, algumas coisas que queria chamar a atenção, porque acho que vale a pena a gente se dar conta, colocar fulano lá em cima do galho. Né? É um pensamento de sabotagem que nós mesmos criamos para nós. Eu chamava atenção para aqueles que conversei antes e com alguns outros nas confissões, eu tenho conversado sobre isso, porque com muita frequência nós fazemos alguma coisa do tipo assim, quando você erra uma atitude, ou você deu uma mancada, foi duro com uma pessoa, é algo parecido como quando você joga futebol e errou um gol. Você fica lembrando aquele gol que você errou, e você fica brigando contigo, o que dá com a seguinte bola? Vai errar também. Nós alimentarmos esse pensamento de sabotagem é assim mesmo. Certo? Como a gente sai dessa sabotagem? Em vez de olharmos para trás, sobre o que erramos, é friamente olhar o que preciso fazer para que dê certo. E aí nós estamos no mundo do quê? Do foco. Nós temos que canalizar o foco e dirigir o foco com acerto. Certo? Tinha um amigo meu, eu trabalhei uns 14 anos lá na Amazônia, bem no fim da estrada. Em certa ocasião, o senhor tinha sido encarregado de fazer uma estrada lá, bem para o interior. Não sei exatamente o que ele estava fazendo lá, mas ele se perdeu a 76 quilômetros para dentro da selva,
que é um pouco diferente do bosque daqui. E ele ficou perdido 33 dias. O pessoal de Selva de Cuiabá foi lá procurar, o pessoal de Selva de Manaus foi procurar, e aos 25 dias o pessoal de Manaus disse para o pessoal, diz, olha, não adianta nós insistirmos, esse aqui não tem sobrevivência possível. Qualquer um de nós desistimos aos 20 dias. Porque ele não consegue sobreviver. Aos 33 dias encontraram ele, e quando, depois de uns 8, 10 dias, acho que foi, depois de encontrarem, eu fui visitá-lo na casa dele, eu perguntei para ele qual tinha sido a coisa mais difícil e mais desafiadora que ele enfrentou na selva durante esses 33 dias. O que ele falou? Os pensamentos. Padre, de longe, sem comparação, os pensamentos. Não é por nada. Estamos diante de alguma coisa profundamente decisiva. Assim, a proposta que a gente gostaria de apresentar seriam esses atos anagógicos e como fazer isso. Colocar o pensamento o coração sob o cuidado da razão. Tá? Aí então nós temos aqui um elemento que sim, vale a pena a gente chamar a atenção, o movimento REM do sono. Lembro, quem já estudou, quem trabalha com isso, sabe como é que funciona, N1, N2, N3, etc. E aí que vem o REM. E no N3 nós temos uma reconstituição endócrina dos hormônios, etc., todo esse conjunto de coisas, e só no sono REM propriamente que nós conseguimos reequilibrar emoções e cabeça. Por isso que vem a história, uma atividade física, aliás, mental, semelhante à física. E muito intensa, por isso que é a história do movimento REM. Já ouviram falar desse movimento? Movimento rápido dos olhos, né? Onde você faz uma espécie de vivências muito profundas, onde você consegue reajustar as suas memórias, como se fosse pegar o material daqui, vamos colocar para cá, para lá, e etc. Onde é que eu tenho que enfiar, tá colocado no lugar. Dia seguinte, tua cabeça está limpa para voltar a trabalhar. Se não funcionou essa fase, ciclos parecem que são ao redor de 90 minutos, né? Um ciclo inteiro de sono. Então, se isto não aconteceu, no dia seguinte você está pneu furado, pneu murcho, freio de mão puxado e parece que não vai. Assim, como aproveitar isso? Como colocar o pensamento o coração sob o cuidado dos pensamentos? Essa forma aqui, os pensamentos, ou melhor, o movimento dos pensamentos anagógicos, é a invenção de São João da Cruz, um místico carmelita espanhol de 1500. Ele, na verdade, segundo um amigo meu, Cartucho, ele diz que, na verdade, é uma invenção de um santo anterior, da época do Zicasmo, onde ele chama São Bruno, onde ele fala dos atos de amor que São João da Cruz retoma nesse exercício. Só que eu vou simplificar essa parte aqui para a gente dar atenção na técnica, que eu acho que é mais útil do que toda essa história, embasamento e etc., que podem ser úteis em diferentes circunstâncias, mas o que vai funcionar na hora de a gente fazer, de a gente se desgrudar do chiclete, é a técnica.
Então, vamos adiante. Veja o que ele diz aqui. Ao sentirmos o primeiro movimento investida de algum vício, como luxúria, ira, impaciência, espírito de vingança, por uma ofensa recebida, não procuramos resistir opondo um ato de virtude contrária, do tipo assim, bom, vamos ter paciência, vamos deixar passar por essa hora, e etc, e etc. Em vez de nós ficarmos com isso, desde os primeiros assaltos, vamos logo fazer um ato de movimento de amor, São Bruno, anagógico. Anagogia vem do pensamento, voltar o pensamento para as referências mais fundamentais do teu projeto de vida. Por isso, a anagogia, anagogen, vem de finalidade, objetivo, direção. É para lá que nós temos que voltar nosso olhar, nosso pensamento, e por isso carregá-lo com afeto, elevando nosso afeto a Deus e a esses objetivos, para então, com essa diligência, já a alma foge da ocasião e da situação onde você está aqui e agora. Se alguém te despertou esse lado de ira, né, de luxúria, de impaciência, etc., se você ficar pensando, bom, mas Jesus também foi paciente, etc., né? Tá, vou engolir essa aí, mas que o cara ainda vai me pagar, vai. Ou seja, o pivô ainda está lá. Você está no mesmo universo, no mesmo poço. A solução que ele apresenta é de nós voltarmos, de nós saltarmos do nosso poço para esse mundo aqui, ó. E por que isso funciona? A alma foge do lugar onde ele estava, do poço, e se apresenta junto de Deus, diante do seu projeto, e agora, por estar mais onde ama do que onde anima, em vez de você ficar em cima do azedo, do problema, ou do não sei que não sei quanto, você vai para onde? Onde é o teu ponto de entusiasmo, de encanto, teu projeto de vida. E larga o resto para as traças. Que o rio carregue as tralhas que tem aí, e lá no canto do rio, lá na curva do rio, em algum canto vai ficar encalhado, fica tranquilo, que vai ter, não precisa você correr atrás para ajustar. Entende o que eu quero dizer? Então, agora, o problema está, e diz ela, essa forma, você subtrai divinamente teu corpo daqui. Por isso, o cara pode estar no pior das coisas e ele consegue fazer o seu caminho porque está cercado do quê? Do seu sonho, dos seus amores. Então, voe para dentro do seu mundo dos amores e esqueça os outros. Tá. Seguinte passo. Aqui nós temos um pouco só para quem não conhecia o REM, mas como eu vi que a maior parte do pessoal conhece, então não carece de a gente elevar o afeto a Deus, né? Foge da ocasião, se apresenta e etc. E assim ele faz esquecer de todas as coisas que estão fora do seu amado Jesus Cristo. No caso, São João da Cruz dizia isso lá para as pessoas que fazem o caminho de espiritualidade, de amizade, de cultivo da amizade com Jesus. Algumas pré-condições são necessárias. Quais? A primeira delas, que a gente tenha mapeado, que a gente se dê conta de quais são os movimentos interiores e etc., quais são os nossos parasitas. Não é? Como eu vou saber quais são os meus parasitas? Pega um papel e vai anotando ao longo de uma semana ou de um dia para onde geralmente vão os teus pensamentos. Por que isso funciona?
Uma forma simples. Quem já esteve em cozinha e trabalhou em cozinha, não fui muito, se na cozinha só se comer e lavar a louça, o resto é com os outros. Se você encontra uma mosca lá, e tiver um doce caído ou uma coisa azeda lá, onde é que ela pousa? Lá naquele doce, certo? Você espanta. Ela voa, parece que limpou. Onde é que ela pousa? No doce. Você briga com ela, vai atrás e xinga ela quanto quiser. Até a quinta geração, acho que talvez ainda resolva. Onde ela pousa? Não. Onde é que pousa o pensamento? O pensamento pousa no doce dele. No doce do coração. Quais são os parasitas que te habitam? Aqueles que prendem teu coração. É só você mapear onde que vão teus pensamentos, você mapeou os amores do teu coração. E as tuas dependências também. Pré-condição, mapear isso. Segundo, ter definido um porto seguro afetivo, um significado profundo e amoroso para a tua vida, tua história, um projeto de vida. Não tem porto, não tem vento favorável para um barco que não tem destino. Não é? Se tu não sabes, se tu não tem direção, não tem para onde você quer ir, nem que seja, como diz o peregrinando, mas eu tenho um destino, eu sei para onde eu quero ir. Eu busco um encontro de algo que me planifica, que me ilumine, que me esclareça, que me faça perceber o encanto da vida. Algo que me encante. E é gozado quando a gente encontra o que encanta, o tempo para, né? Acho sempre bem interessante aquela história lá. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. É algo parecido com isso aí, não é? Encontra o que encanta. E uma vez que encanta, o tempo para. Você precisa disso. Você tem que descobrir isso. Construir isso. Conseguir dar-se, terceira condição é conseguir dar-se conta de que aqui e agora está mandando no meu pensamento quem? Parasita X, parasita 3, parasita 8, mas é parasita, né? E aí agora, como é que a gente se vê livre desse trem? Agora nós vamos ir para o exercício. Em que consiste? Por isso que eu deixei esse vazio. Porque a técnica REM, ela se baseia nessa descoberta do sono, mas ela é útil para você desconectar o funcionamento cerebral de uma determinada área do cérebro. Junto com isso, tem um segundo elemento, que é o oxigênio, a respiração. Quando você tem um pensamento recursivo, é uma determinada área do cérebro que está ativa. E ela praticamente consome todo o oxigênio que você coloca para dentro. Por isso, normalmente, quando você está azedo, você respira curto. Ou quando você fica com respiração curta. Isso significa pouco abastecimento de oxigênio.
para o corpo todo, inclusive ou principalmente para o cérebro. Aí o que acontece? Você faz o movimento REM e segura o oxigênio, a respiração, para não abastecer mais aquela área do cérebro. O que acontece com ela? Não consegue mais funcionar. Simples assim. E uma vez que ela não consegue mais funcionar, você não consegue mais enxergar o teu inimigo que está brigando contigo, o teu parasita. E uma vez que você não consegue mais enxergá-lo, ou então que você está respirando, procura mais preocupado em outra coisa já, agora você respira fundo. Técnica chinesa, não é? Respiração profunda, onde você enche os pulmões, segura, leve, solto, relaxado, e você está fazendo o quê? Uma hiperoxigenação do cérebro. O que acontece com as áreas de atividade do cérebro? Todas as outras áreas ficam abastecidas. E nessa hora você escolhe a qual? Aquela que você definiu. Feito isso, você visualiza nitidamente, o mais nítido e mais claro, tanto o afetivo, quanto o projeto, quanto as coisas, que esse é o meu chão, essa é a minha casa, é isso aqui, isso sou eu. O que você faz? Aqui que eu posso. Esse é o lugar. Voltei para minha casa. Daqui vamos seguir. Quantas vezes fazer? Quantas tu quiser. Principalmente para você conseguir se sentir seguro, sereno, relaxado, confiado na tua casa e no teu caminho. Essa é a técnica. Como faz o REM? Vou fazer aqui, simplesmente para uma demonstração, de repente eu vou ficar aqui no meio. Simplesmente você, a primeira providência é você encarar o parasita que está te afligindo. Né? Olhou bem para ele, mentalizou, vem todos aqueles movimentos ou de tentação, ou de raiva, de indignação, seja do que for, que estão atrelados a essas imagens, eles vão surgir. E então agora você vai respirar um pouco e solta o ar. Claro que você pode fazer com muito ar ou com pouco ar, tanto faz. A única coisa que você tem que fazer é gastar mais tempo de manivela, né? Que então vai consistir simplesmente nesse movimento aqui. Eu tenho feito uma orelha, outra orelha, outra orelha, né? Mas o pessoal que faz o exercício de musculatura ocular para fortalecer os olhos, eles fazem esse exercício aqui. Põe um dedo aqui, outro dedo lá de cá, e agora alterna. Olha para cá, olha para lá. Entendeu? Só que agora você faz isso de olhos fechados. Tá? Imagina. Né? Falta o ar, agora você respira fundo. Visualiza. Esse é o meu lugar.
E aqui eu sigo. E por isso você pode fazer isso quantas vezes e onde, quanto tempo isso gasta. O desgruda chiclé é na hora que você faz esse movimento aqui, com a respiração. O sentar no segundo ponto é quando você oxigenou tudo de novo e agora você escolhe qual é o centro mental e cerebral que você quer ativar e usar. Vamos tentar? Sim, fala. Sim, e inspira, só que não inspira muito fundo, porque até você tem que ficar fazendo até que você perca a capacidade de visualizar a imagem e o sentimento retorne. Ali, então, inclusive, por exemplo, se tem sentimentos diferentes que vão aflorar, vocês vão notar isso com o tempo. Onde você nota, por exemplo, pensamentos de luxúria ou coisas desse tipo, vão ter coisas assim de uma resistência onde você não quer soltar. A raiva tu não quer soltar, né? Eu quero me vingar, eu ainda esguela aquele frugão, né? Coisa desse tipo. E aí você precisa insistir até que a falta de oxigênio põe o pensamento em xeque. Ele não consegue se sustentar sem oxigênio. E ao mesmo tempo que você faz isto ali, bom, eu estou fazendo isto aqui, primeiro porque falei para o Lucas, porque eu tenho feito isso para as monjas carmelitas, que eu tenho trabalho com elas. Voltei a fazer um trabalho que eu vinha fazendo há 4 anos atrás, e que daqui eu estou saindo agora, depois do meio-dia, para Campo Mourão, para fazer o acompanhamento de uma comunidade lá, onde essa ferramenta, para muitos casos, foi um novo começo, inclusive a mim, né? Quando descobri isso e consegui agilizar isso. Ou talvez o mais difícil de todos seja a gente conseguir dar-se conta em tempo. Mas não faz mal que você não tenha se lembrado uma, duas, três. E aí entra um outro elemento, voltamos àquela questão da sabotagem, né? Que a gente dizia, jogou futebol, perdeu um gol. Passado foi, nem esquenta a moringa. Quem decide o jogo é o futuro, é o aqui. Então, vamos focar no que precisamos fazer. Esqueci de fazer, faço agora. Não está bem definido ainda, faço de novo. 2, 3, 4, 5, acho que o máximo que eu fiz foi 5. Mas isso lá no começo, né? Para mim foi útil, por isso eu tenho repartido para as pessoas que quiserem se aproveitar. Bom proveito. Tá? Vamos tentar fazer o exercício? Então, primeiro ponto, cada um pega e coloque os seus dedos no lado, para você fazer de olho aberto primeiro e você conseguir perceber a alternância. Geralmente vai, no começo a gente fica tentado a fazer levando a cabeça junto. Treina aí. O ideal seria a altura em que da sobrancelha, a ponta do dedo, a altura da sobrancelha. O olho não vai, né? E depois no começo ele fica doído, a musculatura está dura. É. Tá, agora fecha os olhos e vamos tentar fazer isso mentalmente. Ótimo.
Vocês estavam respirando ou seguraram a respiração? Respirando, né? Agora, então, vamos tentar acrescentar ou conter a respiração. Fecha os olhos, faz o movimento, mas segura a respiração. O ideal é você faz a inspiração, enche os pulmões o normal e depois você solta até a metade. E aí você faz o exercício. Feito? No final disso agora, você vai respirar fundo, segurar bem fundo e relaxado. Relaxa bem o músculo aqui, tipo aquela coisa que os chineses ensinam a gente a fazer. Vocês viram que até agora nós não ligamos a câmera fotográfica nem a filmagem, né? Agora temos que introduzir nisto aí as imagens. Começamos lá no início de novo. Primeiro passo, então, é nós ajeitarmos a respiração. Só que para iniciarmos essa respiração, nós agora vamos fazer, porque pode demorar um pouco mais, porque agora estamos fora desse contexto, mas qual é seu parasita mais enjoado? Pensa nele. Lembrou? Então agora fica pensando, fecha os olhos, respira, ajusta a respiração, inspira, solta, fez, olhos de novo lá no teu parasita, ali naquele crespão que não quer desgrudar do pé da gente. Tá? Agora começa o apagador. Vai lá. Terminou o ar, solta o resto e respira fundo. Agora você vai olhar qual é o teu projeto, o teu sonho, o teu mundo. Aquele que você quer abraçar. Esse é meu. O teu universo amoroso. O melhor de mim, eu diria. O melhor de você. Ali. Onde está o teu melhor. Ali, pousa. Enxergou bem? Visualizou? Percebeu o sentimento? Percebeu o carinho? Percebeu, localizou o teu melhor? Assento aqui. Troço meio maluco? Essa é a técnica. E daqui seguimos. O resto é uma questão de treino, é uma questão de insistência, é uma questão de ajuste. Né? Mas funciona. Funciona. Tá certo? De minha parte é isso aí.